Olá, espero que você esteja bem e rogo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a paz do Espírito Santo esteja com você. Com este vídeo iniciamos a publicação por parte da Faculdade Luterana de Teologia da celebração dos cultos na plataforma digital, agora no período do segundo semestre de 2023. A marca temporal mais importante do que segundo semestre de 2023 é a que estamos no tempo após Pentecostes, tempo em que lembramos com ênfase do crescimento que Deus opera no poder do Espírito Santo em sua igreja. Por isso, inclusive, a cor litúrgica desse período é o verde, exposto nos paramentos, que lembra o crescimento das plantas, ou mais especificamente, o crescimento da videira, quando os ramos permanecem na videira e são podados pelo pai, que é o agricultor, para produzir frutos. É com a intenção de desenvolver a sua igreja e fazer produzir frutos que Deus nos dá a sua palavra. E para o 12º domingo após Pentecostes, somos recebidos e saudados pela palavra de Hebreus capítulo 4, verso 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Essa palavra foi enviada originalmente para uma comunidade cristã vinda da tradição judaica, por isso o nome da carta aos Hebreus, que estava sofrendo retaliações e perseguição por causa da fé em Jesus Cristo e que por isso estava avaliando se não deveria abrir mão da fé em Jesus Cristo e retroceder para a tradição judaica. Na carta como um todo, o autor de Hebreus lembra as verdades reveladas de Deus que podem ajudar a comunidade a permanecer firme na fé em Jesus e a desenvolver uma vida correspondente a essa fé. E essa palavra do capítulo 4, versículo 1, lembra a fidelidade de Deus. Lembra que Deus é confiável, que Deus cumpre aquilo que promete. E por isso, apesar de que possa inclusive trazer dificuldades, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ouvir o que Deus tem a dizer e vale a pena colocar confiança firme na sua palavra ao ponto de deixar-se conduzir por essa palavra. Deus continua sendo fiel e sua palavra continua sendo confiável. O relacionamento com Ele, a obediência à sua palavra continua sendo o fundamento para a vida plena e vida eterna. Por isso somos convidados a depositar nele a nossa confiança, a ouvir o que ele tem hoje para nos dizer e a obedecer o que ele nos propõe. Roguemos que Deus faça a poda, promova o crescimento e faça produzir frutos em nós, Igreja de Jesus Cristo. Convido você para uma palavra de oração. Amado Deus, agradecemos que no dia de hoje podemos ouvir mais uma vez a Tua palavra. Obrigado, ó Senhor, que Tu te fazes presente em nossa vida e por Tua palavra vens, ó Senhor, nos chamar a confiança em Ti, a andar nos Teus caminhos, a sermos desenvolvidos na fé em Jesus Cristo e a produzirmos frutos conforme a Tua vontade. Ajuda-nos que recebamos essa palavra de hoje com o coração aberto e que ela tenha o efeito que Tu desejas que tenha na vida de cada um de nós e da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Ouvimos um hino que será projetado aqui e executado, e se você assim o desejar, também pode cantar junto. Logo em seguida, ouvimos a pregação da palavra trazida hoje pelo professor Roger Marcel Wanck. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito
seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez em culto e podermos refletir sobre a palavra do nosso Deus. E hoje nós queremos falar sobre o que é a Igreja de Jesus Cristo e qual é a sua missão nesse mundo. Hoje nós falamos muito sobre identidade, ouvimos muitas coisas e muitas pessoas discutindo sobre a identidade das pessoas, identidade da própria igreja. Você já refletiu sobre isso? Você já parou para pensar sobre a identidade da sua comunidade de fé? Aquela que você se reúne a cada domingo, aquela em que você está engajado com os seus dons, servindo ao Senhor Jesus e servindo as pessoas? Qual é a identidade da igreja? O que é a igreja? O que define a igreja? Hoje nós queremos ler um texto e eu quero convidar você para abrir o profeta Isaías, no capítulo 56, os versos 1 até 8. E nós queremos descobrir nesse texto uma resposta para essa pergunta. O que define a igreja? O que é a igreja? Eu faço a leitura desse texto na versão de Almeida, Revista e Atualizada. Isaías 56, 1 a 8 nos diz: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz ao Senhor:
aos eunucos que guardam os meus sábados? Escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança? A eles darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também a eles os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda eu congregarei outros aos que já se acham reunidos. Até aqui esse texto muito interessante e desafiador que queremos meditar e refletir nessa pregação. Esse texto abre a terceira parte do livro de Isaías. O livro de Isaías é dividido em 3 blocos e o capítulo 56 até o capítulo 66 é a parte final. É aquela parte que fala do povo de Israel que estava na Babilônia e que agora retornou para Jerusalém. São os exilados que retornaram do exílio babilônico e que estão agora em Jerusalém reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, reconstruindo as suas vidas. Estão passando por um processo de restauração. Estão reconstruindo tudo a partir das ruínas, da tristeza que acometeu a esse povo. Mas, quando a gente lê esses capítulos, 56 até 66, nós vemos que esse povo estava desanimado. E o profeta aqui justamente é a voz de Deus para animar esse povo a poder viver de novo na presença de Deus, a entender novamente a sua identidade e a viver novamente a partir da aliança de Deus. Ou seja, é um bloco do livro de Isaías que fala de recomeço. Você já experimentou recomeço na sua vida? Quantas vezes Deus já teve que começar do zero contigo? Quantas vezes Deus teve que te ajudar a se reerguer na vida? Disso fala o nosso texto, mas disso fala todo esse bloco do livro de Isaías. O texto inicia com uma expressão muito especial. Assim diz o Senhor. Tenta imaginar. Assim diz o Senhor. Deus tem palavras para esse povo desanimado. Deus tem palavras para esse povo que está reconstruindo a sua vida novamente das ruínas. Deus tem palavras para um povo que estava sendo ameaçado pelos povos vizinhos, por um povo que ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Por um lado, uma alegria muito grande de poder sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, reconstruir a sua vida. Por outro lado, era um problema atrás do outro para resolver. A gente encontra um pouco mais dessa história nos livros de Esdras e Neemias, também nos profetas Ageu e Zacarias. Leiam esses 4 livros, vocês vão entender bem melhor ainda o que diz esses capítulos do livro de Isaías. Deus tem palavras para o seu povo. Deus tem palavras para a gente desanimada. Deus tem palavras para um povo que se esqueceu que tinha se esquecido do Senhor. Deus tem palavras para um povo que precisa descobrir novamente qual é a sua identidade, qual é o seu DNA, qual é a razão da sua existência no mundo. É disso que trata o nosso texto. Deus não deixa o seu povo sem palavras, porque Deus lembra o seu povo também daquilo que são os seus propósitos. E é isso que Deus faz nesse texto. Deus inicia o 3º bloco do livro de Isaías falando de que esse povo de Deus é um povo, é uma comunidade que celebra culto no mundo. Esse é o DNA do povo de Deus. Essa é a maior ou verdadeira identidade do povo de Deus. A Igreja de Jesus Cristo é uma comunidade cultica no mundo. É uma comunidade que é chamada por Deus como sacerdote real, como nação santa, para anunciar a palavra de Deus nesse mundo. É uma comunidade cultica que espalha o Evangelho para todas as pessoas. Ela existe para conduzir as pessoas até Jesus Cristo, que, transformadas pelo Evangelho, adoram a Deus e servem nesse mundo. Esse texto, nós podemos compreendê-lo
a partir de 3 aspectos que eu quero trabalhar com você nesse culto. O primeiro, falando do DNA da igreja. A comunidade de Jesus, ela é comprometida com a justiça e com a salvação. A comunidade de Jesus é comprometida com a justiça e a salvação. A primeira coisa que Deus diz para esse povo, no versículo 1, é: mantende o juízo e fazei a justiça. O que isso significa? Manter o juízo significa guardar o juízo, cuidar do direito das pessoas, zelar pelo direito, zelar por aquilo que é o juízo. E por que a palavra juízo aqui? É algo que nos nossos dias já caiu por terra, infelizmente, inclusive dentro das nossas igrejas. Parece que se a gente fala do juízo, a gente está falando algo completamente equivocado e errado. Se nós não vivermos mais na perspectiva do juízo, nós não entendemos a graça de Deus. Aí a graça de Deus é algo totalmente sem sentido, vazio e simplesmente algo que não vale nada. O juízo de Deus é aquele juízo que vem por conta do pecado. E saber que eu vivo em pecado e saber que eu sou pecador significa ter a consciência do juízo na minha vida. E Deus diz: guarde o juízo. Guarde o juízo, saiba que esse mundo vive na realidade do pecado. Saiba que esse mundo vive afastado de Deus. E saiba que você e eu também somos pecadores. E que por isso precisamos cuidar uns dos outros. Por isso temos que cuidar do direito e daquilo que é o correto na vida das outras pessoas. Deus diz ainda: fazei a justiça. Essa palavra é outra palavra que nos nossos dias é completamente mal entendida. Aqui não está se falando de uma justiça que tem a ver com justiça social ou com alguma coisa que tem a ver com os pobres, muito pelo contrário. A palavra justiça aqui não é uma palavra da ética, é uma palavra da aliança. É um termo que está relacionado com a aliança de Deus com o povo. Ou seja, em outras palavras, significa praticar aquilo que é certo, praticar aquilo que promove a justiça, significa fazer as pessoas terem acesso ao relacionamento correto com Deus. Ser justo significa viver um relacionamento correto com Deus. Fazer a justiça significa ajudar as pessoas a terem um relacionamento correto com Deus. Vejam só, 2 palavras que envolvem o nosso relacionamento com Deus que tem implicação para com a vida das pessoas. Então não é apenas algo que tem a ver comigo, mas que tem a ver comigo, que fui transformado pelo Evangelho, porque tenho consciência de que sou pecador e necessito da salvação para poder cuidar do outro, para poder cuidar do direito das pessoas, para poder promover a justiça de Deus nesse mundo, que significa ajudar as pessoas a entender o caminho certo. É isso que esse povo precisa ouvir. Eles estão desanimados porque eles não têm mais consciência do juízo, porque eles não praticam mais o que é certo, porque eles não vivem um relacionamento correto com Deus. Quando a gente tem que começar do zero, quando Deus recomeça a nossa vida, Ele começa ensinando aquilo que é o certo. E aí esse versículo, esse texto segue no versículo 2 com uma palavra muito especial. Bem-aventurado é o homem, é a pessoa e é o filho do homem. 2 palavras aqui Isaías usa para caracterizar quem são essas pessoas. E é muito interessante que a primeira palavra é esse ser humano mortal, miserável, doente. Esse ser humano que por si mesmo não tem força nem de ficar em pé. É um ser humano marcado e carregado por todas as misérias do mundo. Esse ser humano é chamado de bem-aventurado. E aí vem a expressão filho do homem, que é uma expressão que caracteriza você e eu como filhos de Adão. E filhos de Adão é uma expressão para dizer pobres mortais pecadores. Vejam, o ser humano mortal e miserável, encarquilhado no seu sofrimento e na sua enfermidade. E o ser humano, descendente de Adão, aquele que é pecador, aquele que quis ser como Deus, esses 2, que caracteriza você e eu, somos bem-aventurados. De que forma? Como é que o texto vai dizer um negócio desse? O profeta vai dizer que bem-aventurados são essas pessoas quando elas se firmam nisto. O que significa firmar nisto? Na justiça e na salvação de Deus,
que vai se manifestar por meio do agir de Deus na vida do povo. Quem permanece firme na justiça, no relacionamento correto com Deus e na salvação, que é aquilo que Deus veio fazer nesse mundo, então não importa se você está encarquilhado pelo seu sofrimento, não importa as misérias da tua vida, você é alguém que foi transformado por Deus e é alguém que é chamado de bem-aventurado por Ele, abençoado, feliz. Ou seja, esse texto coloca completamente de lado os conceitos de felicidade que nós ouvimos nos dias de hoje. Você parece que tem o dever de ser feliz. E quem quer ser feliz parece que não pode enfrentar dificuldades e sofrimentos. A Bíblia vai totalmente na contramão do pensamento de hoje. E que bom que ela faz essa diferença. Porque senão, ninguém que estivesse hoje no leito do hospital poderia dizer que é feliz. Uma pessoa que hoje está enfrentando enfermidades, uma pessoa que hoje está enfrentando a miséria da sua vida, as injustiças, são chamadas aqui de bem-aventuradas se elas ficam firmes na salvação de Deus. Se elas se firmam na salvação e na justiça, que é manifestada por aquilo que a gente chama de aliança de Deus. E é isso que o versículo 2 conclui. Ele vai falar de pessoas que não profanam o sábado e que guardam a sua mão de praticar o mal. Ou seja, são pessoas que vivem do descanso de Deus. Não é fazer feriado no sábado, não é dizer, hoje que bom é sábado ou é domingo e eu não vou fazer nada. Não, guardar o sábado na Bíblia significa viver da confiança de Deus, viver em paz com Deus, viver descansado. Sábado significa descanso, o descanso eterno de Deus. É ter certeza da salvação e do perdão. E é poder viver em paz com Deus. Isso significa guardar o sábado. E se você dorme um pouquinho mais no sábado, não tem problema. Mas não é isso que guardar o sábado significa. Guardar o sábado significa eu vivo na confiança desse Deus. Eu descanso nele. Eu não fico ansioso de coisa alguma. Eu não me preocupo desnecessariamente com as coisas do meu dia. Eu não olho para as misérias e me coloco como vítima. Mas eu descanso e confio nele e na sua palavra. E eu guardo a minha mão de não colocar a prática do mal em ação. Ou seja, é alguém que cuida da sua obediência a esse Deus. É alguém que vive na presença desse Deus a partir da obediência da fé. Quanta coisa só nesse ponto. A comunidade ela é comprometida com a justiça e com a salvação, porque ela quer ter um relacionamento correto com Deus. E é isso que ela quer ensinar. É isso que um povo desanimado precisa ouvir para poder novamente se animar na fé e poder viver na presença de Deus e servir a Deus nesse mundo. O segundo aspecto que esse texto mostra para nós é que a comunidade de Jesus ela é comprometida com o acolhimento. A comunidade de Jesus é comprometida com o acolhimento. Esse é o central do nosso texto. Está nos versículos 3 até 7. Hoje se fala muito que a igreja deve ser acolhedora, inclusiva. Isso até às vezes se torna um discurso meio demagógico, para ser bem sincero com vocês. O que significa dizer que a igreja é acolhedora? É uma igreja que concorda com as minhas ideias? Aí por isso eu vou nessa igreja, sou bem acolhido porque lá as minhas ideias são levadas a sério. Ou é uma igreja que concorda com os meus comportamentos, então eu vou procurar uma igreja que concorda com o jeito que eu vivo. Ou então é uma igreja que concorda e satisfaz os meus desejos, então eu só me sinto acolhido quando os meus desejos e as minhas vontades são supridas. É isso que significa a igreja? Vou escrever não com letras maiúsculas aqui para você. Não, isso não seria a igreja, muito menos a igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê? Nem sempre a igreja de Jesus Cristo concorda com as tuas e com as minhas ideias. O evangelho não coaduna com os meus comportamentos. Aliás, nunca. A palavra de Deus, em primeiro lugar, sempre é contra você e eu. A palavra de Deus nunca é a meu favor. Por isso, a igreja de Jesus não concorda com as minhas ideias, muito menos com o meu comportamento, muito menos existe para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. Por mais triste que isso possa parecer, é isso mesmo. Mas, então, como é que a gente pode dizer que a igreja é acolhedora? O que significa acolhimento na Bíblia? A igreja de Jesus acolhe e aceita, isso é bem importante, todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é quase um refrão inteiro de Gênesis e Apocalipse.
Deus não rejeita ninguém. Deus, em sua palavra, e a sua igreja devem aceitar todas as pessoas, sem distinção. A igreja existe no mundo para aceitar e acolher todas as pessoas como elas são, mas não as deixa como elas são, nem deixam elas viverem como elas vivem. E essa segunda parte da minha frase é que hoje tem sido esquecido. A gente ouve por aí que Jesus aceita todo mundo. Isso é verdade. Ele não rejeitou ninguém, na verdade, se você ler os evangelhos. Mas ninguém voltou igual depois que teve um encontro com Jesus. Ninguém. Todas essas pessoas abandonaram o seu pecado. Todas as pessoas foram transformadas por Jesus. Só aquelas que disseram não para Jesus. Nós temos alguns exemplos de pessoas que disseram não para Jesus. Mas as que humildemente reconheceram quem elas eram diante de Jesus, Ele não as deixou fora. Isso é maravilhoso saber, que você e eu não precisamos nos enfeitar, nos maquiar, nos aparentar bonitos e muito supercrentes diante de Jesus. Não. Chega do jeito podre que você é mesmo. Chega do jeito falido que você está mesmo. Chega com todos os teus pecados que te envergonham diante dele. Ele não vai te rejeitar. E quando a igreja rejeita pessoas, então ela se torna de fato preconceituosa, porque ela não faz aquilo que Jesus fez. Mas uma igreja nunca pode deixar as pessoas viverem do jeito que elas vivem, porque o evangelho não as permite. E isso é importante, porque Deus, por meio do evangelho, transforma as pessoas. Isso é muito importante. Justiça e salvação são palavras que transformam. Queres praticar a justiça, como diz a Bíblia? Então, experimente transformação. Você não vai ser mais o mesmo. Você não vai mais viver como você vivia. Você não vai mais fazer o que você fazia. Porque você agora tem outros princípios. Você vai experimentar a salvação de Deus que vai te tirar da lama do pecado e vai te colocar os pés firmes sobre a rocha que é Jesus. Isso muda a tua ética, isso muda a tua maneira de pensar, isso muda o teu comportamento. Ninguém é mais o mesmo depois que é encontrado por Jesus. Grave isso no seu coração. Justiça e salvação são palavras que transformam. Elas não deixam as pessoas do mesmo jeito que elas são. E o texto dedica essa parte central justamente para falar disso. O acolhimento que tanto se fala hoje tem que ser entendido com os conceitos bíblicos e não com conceitos sociológicos, como a gente escuta por aí hoje. O acolhimento na Bíblia tem a ver com pertencimento. E o pertencimento na Bíblia não tem a ver com aquilo que a gente diz hoje, eu vou me sentir bem lá naquela igreja, naquela comunidade. Não. Aqui eu posso ser o que eu sou. Isso não é igreja, porque nenhuma igreja séria, por causa do evangelho, vai deixar você ser o que você é. Muito pelo contrário, o evangelho transforma. Se você quer ser o que você é, então você vai continuar sendo um pecador, rejeitado por Deus. Se você quiser continuar sendo acolhido por Deus e viver do jeito que você é, você não vive na presença de Deus. O pertencimento, na verdade, tem a ver com abraçar a aliança, que é o que nós encontramos nesse texto. O que é isso? Abraçar a aliança literalmente significa eu me firmar naquilo que Deus fez por mim. É eu me firmar naquilo que são as obras de salvação de Deus em meu favor, que me fazem pertencer ao povo de Deus. É isso que significa acolhimento, é isso que significa pertencimento. E para deixar isso bem claro, o profeta usa dois exemplos bem especiais, bem provocativos, inclusive. Ele vai falar de dois tipos de pessoas que naquela época eram completamente rejeitados pelo povo de Deus. Havia preconceito contra essas duas classes de pessoas. Ele vai dizer no versículo 3, não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Estrangeiros e eunucos eram pessoas que não tinham o direito de pertencimento automático no povo de Deus. Eles não faziam parte do povo de Deus. Inclusive tem uma lei no livro de Deuteronômio, capítulo 23, que proíbe exatamente o pertencimento dessas pessoas ao povo de Deus. E é muito interessante. Aqui o profeta faz uso do exemplo deles. Que o estrangeiro não diga que ele vai ficar separado do povo de Deus.
porque na verdade Deus quer que os estrangeiros façam parte, sim. E também que o eunuco, que eram pessoas que não podiam ter filhos, que eram funcionários geralmente de palácio real ou de algum órgão público onde eles trabalhavam e eles não tinham filhos. E por isso ele vai se comparar com uma árvore seca que não produz fruto. E aí Deus vai justamente dizer a esses eunucos e a esses estrangeiros, vai ter lugar na minha casa. E o que ele diz? No verso 4 ele vai ter uma palavra específica para os eunucos. Diz assim: porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, ou seja, aos eunucos que sempre foram rejeitados, mas que agora vivem na minha presença, que confessam o meu nome, que fazem a minha vontade, que abandonaram o seu pecado e que abraçaram a minha aliança, que me pertencem, a esses eu vou dar a minha casa. A esses vai ser dado o privilégio de estar lá no templo. A minha casa, a casa do Senhor, era o templo. E eles não podiam entrar lá. E agora o profeta está dizendo que sim, que eles vão entrar, vão fazer parte dentro dos muros e vão receber um nome melhor do que de filhos e filhas. Justamente os eunucos que não tinham descendência, e naquela época não ter descendência era uma tragédia muito grande. Por isso, aqui Deus tem uma promessa para eles. Eles vão ter um nome eterno, que é muito mais valioso do que ter descendentes. Só pelo fato de não terem descendentes, eles não deixariam de fazer parte do povo de Deus. Qual é o critério para fazer parte do povo de Deus? Viver abraçado com a aliança de Deus. Viver na presença de Deus. O segundo exemplo que o profeta diz, para deixar claro que aqui o pertencimento e o acolhimento envolve abraçar a aliança de Deus, é com os estrangeiros. Nos versículos 6 e 7, é isso que ele vai dizer. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem em nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, que não o profanam e que abraçam a minha aliança. O que esses têm de promessa? Também os levarei ao meu santo monte, ao Monte Sião, onde estava construído o templo, que eles estavam reconstruindo agora. E eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Gente, isso aqui é algo maravilhoso, porque os estrangeiros não tinham direito nem de botar o pé dentro do templo, que dirá fazer os sacrifícios. Isso aqui é uma mudança total de paradigma. E por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se as pessoas vivem na presença de Deus e entendem que o Evangelho transforma a sua vida, entendem que a justiça e a salvação não os deixa viver do jeito que vivem e não os deixam ser do jeito que são, mas transformam eles a partir da palavra de Deus, então vai ter lugar na casa de Deus. E para finalizar, o terceiro aspecto está no versículo 8. A comunidade de Jesus Cristo ela é comprometida com as intenções missionais de Deus. Ela é comprometida com as intenções missionais de Deus. Dois aspectos importantes aqui. O primeiro está lá no finalzinho do verso 7. O profeta vai explicar, não só em relação aos eunucos, mas também aos estrangeiros, por que eles vão poder fazer parte, pertencer e ser acolhidos no povo de Deus? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nossa, aqui a gente lembra de tantas coisas. Lembra da palavra que Jesus diz lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Nós lembramos de várias palavras bíblicas, de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, mas também de tantos outros textos do próprio Antigo Testamento que falam que o desejo de Deus é a salvação de todas as pessoas. É que elas vivam na presença de Deus. E é para isso que existe a igreja. A igreja existe para que todas as pessoas possam ouvir essa boa notícia, de que em Jesus Cristo existe salvação, de que em Jesus Cristo é possível viver na justiça, que é um relacionamento correto com Deus, que em Jesus Cristo é possível recomeçar de novo do zero, que em Jesus Cristo nós podemos experimentar o perdão e a salvação. A segunda coisa que esse texto fala, no final do verso 8, Deus fala que ele congregou
os dispersos de Israel, aqueles que estavam lá na Babilônia estão voltando e estão em Jerusalém, mas Deus tem uma notícia nova para eles. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Talvez você e eu façamos parte desses outros. Já parou para pensar nisso? Pois é, Deus não vai cessar enquanto Ele não tiver todas as pessoas que Ele quer para si. Ou seja, Ele chama você e eu como sua igreja para anunciar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas possam fazer parte desse povo de Deus, possam ser congregadas de todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Não é assim que termina a Bíblia no livro de Apocalipse? Todos eles louvando ao Cordeiro de Deus? É exatamente isso. Esse é o propósito, essa é a tarefa que Deus tem dado para você e para mim como igreja dele. A igreja que é comprometida com a justiça e com a salvação. A igreja que é comprometida com o acolhimento de pessoas que precisam ouvir o evangelho. E é uma igreja comprometida com os planos, as intenções, os sonhos de Deus, que deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da palavra e da justiça de Deus. Que Deus nos incomode com essa palavra, porque muitas vezes nós nos tornamos guetos nas nossas comunidades. Muitas vezes somos, sim, racistas, preconceituosos, temos feito distinção entre pessoas, às vezes, inclusive, até mesmo das nossas próprias famílias, membros da comunidade. É muito triste quando isso acontece. Com isso, estamos completamente fora do plano e da intenção missional de Deus. E por isso precisamos pedir perdão. Por isso precisamos recomeçar de novo com Deus. Foi o que o povo de Israel teve que fazer. Ele tinha se esquecido da sua missão. Ele tinha se esquecido que Deus, lá no começo da sua história, tinha dito para eles serem bênção para as outras nações, para os outros povos. E eles, infelizmente, como povo de Deus, se tornaram perversos e uma maldição para o mundo. Que você e eu e que nossas comunidades não sejam maldição nesse mundo, mas que continuemos sendo sal e luz nesse mundo, que continuemos sendo bênção de Deus, que anuncia uma palavra que transforma vidas, que não deixa as pessoas na mesma miséria em que elas vivem, mas que as traz para dentro dos muros, para dentro da casa desse Deus, e que as traz para viver na presença de Jesus. Que Deus nos incomode, mas que Ele também nos anime, que Ele nos capacite e que, acima de tudo, o nome dEle possa ser glorificado a partir também da sua palavra na nossa vida e no agir das nossas comunidades nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, aguardam no coração e a praticam. Receba a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.